O Noa puxou sua espada, assim como os homens de preto, que sorrindo começaram a sacar suas espadas de suas bainhas. O Noa cortou imediatamente um dos inimigos com um movimento rápido enquanto os outros observavam. Uma das pessoas, ao ver isso, gritou para agarrarem esse garoto, mas o Noa imediatamente virou-se e balançou sua espada, cortando o braço de um deles. Com velocidade relâmpago entre os inimigos, cortando um após o outro, o sangue jorrava de todos os lados, mas o príncipe Noa não se importava. Após algum tempo, todos os oponentes caíram sem forças, e o sujeito olhando para eles disse que era um desperdício de tempo. Ele pensou que eles faziam parte dos rebeldes de Almeria. A última tentativa de sequestro fracassou, então decidiram subornar seus servos, mas dessa vez não deu certo. Levantando a cabeça, o sujeito ficou surpreso ao ver cavaleiros com tochas em suas mãos. Todos os guerreiros estavam totalmente preparados, e entre esses cavaleiros, o sujeito viu sua fiel empregada Zoe procurando por ele com os olhos. Logo o encontrou e perguntou ansiosamente se ele estava bem. O sujeito perguntou sobre o que estava acontecendo, e a garota, levemente preocupada, disse que estava preocupada com o nobre. Após essas palavras, a garota parou e olhou para os corpos ensanguentados que estavam ao lado. Ela olhou admirada para seu príncipe e disse que ele havia feito tudo sozinho. Foi realmente incrível. O sujeito assentiu e se virou para olhar para os soldados. Ele perguntou quem era o capitão, e logo um dos soldados com uma tocha na mão se aproximou dizendo que era ele. O capitão se curvou e disse que estava feliz em conhecer o 13º príncipe. Um sujeito com rosto indiferente disse que confiava neles para levar aquelas pessoas, e então explicou que eles o haviam atacado alguns dias atrás. Depois, acrescentou que seria bom se pudessem encontrar alguma coisa em comum. O capitão assentiu e foi em direção aos cadáveres. Enquanto o capitão estava verificando os corpos, o sujeito notou algo estranho, ou melhor, uma espada. A espada caiu de sua bainha, e ao ver a espada de aparência estranha, o sujeito percebeu que ela era perigosa. Quando um dos soldados quis pegá-la, ele foi interrompido. O Noa gritou para não tocar na espada. Surpreendido, o soldado recuou e olhou para o príncipe e o Noa, olhando para esta espada, pensou que era a mesma adaga da qual o homem estava falando. Essa adaga tinha uma lâmina negra e uma aparência estranha. O Noa, com um rosto pálido, sentiu uma enorme intenção assassina e pensou que, através de Leviatã, sentia o poder da maldição desta adaga de magia, maldições com pensamentos humanos. Com um rosto sombrio, Noa disse que talvez. Enquanto o príncipe fazia algo, Zoe e os soldados olhavam para ele com expectativa. Noa ergueu sua espada demoníaca e perguntou se ele poderia fazê-lo. Energia sombria estava se elevando da adaga no chão. Leviatã reagiu e Noa percebeu que poderia fazê-lo. Percebendo isso, Noa ordenou a sua espada que o fizesse. Todos olharam para ele com expectativa, e então a espada demoníaca liberou uma aura que subiu alto no céu. A aura voou para o céu e enquanto todos olhavam surpresos para algo subindo no céu, Zoe olhou para suas impressões e perguntou a ele. Nesse momento, o tiro saiu da zona do planeta para o espaço e explodiu com energia lá. Algum tempo depois, o céu estava limpo no Palácio Imperial. A luz do sol iluminava as flores no Jardim Imperial e passos começaram a ser ouvidos. O imperador se virou e sorriu, dizendo que Noa havia chegado. Noa olhou para seu pai e imediatamente se ajoelhou, mas o imperador também se sentou e colocou a mão em seu ombro, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho. Noa, encantado com essa atitude, sorriu e disse que estava feliz que tivesse funcionado. O imperador sorriu e disse que o líder dos rebeldes era Baker. Em seguida, o imperador relatou que na noite anterior, uma coluna de água que apareceu do nada perfurou entre suas sobrancelhas. Noa sorriu e pensou que estava feliz que o ataque de longo alcance Ultra Leviatã foi bem sucedido, aquela adaga com malícia foi direcionada a alguém com igual malícia. Os rebeldes de Almeran que perderam seu líder num piscar de olhos foram reprimidos pelo quarto príncipe em algum tempo depois no Palácio Imperial. Mais tarde, um homem de cabelos negros, segurando um pergaminho, lia as notícias dele. O homem disse que a maioria dos rebeldes foi capturada, depois o homem disse que eles queriam um conceito de Sua Majestade. Muitas pessoas no Conselho do Senado e o imperador que ouviam o discurso desse homem pensaram, o imperador franzia a testa e nesse momento até Noa ficou tenso, esperando a ordem do imperador. Nesse momento, o imperador, olhando com um olhar sombrio e em um tom frio, disse que deveriam preparar os cavalos porque precisavam eliminar todo o clã. Ouvindo isso,
as pessoas nas arquibancadas sorriram e disseram que estava certo. Um dos senadores disse que Sua Majestade havia tomado a decisão correta. Nesse momento, o imperador mandou que esperassem e chamou Noa e disse a ele para liderar a missão. Então, Noa se levantou de sua cadeira e ajoelhou-se diante de seu pai, dizendo que lamentava, mas tinha que recusar tal declaração. O imperador perguntou zangado o que ele queria, e todas as pessoas sentadas nas arquibancadas ficaram pálidas e olharam para o príncipe. A pergunta fria do imperador foi impiedosa, mas o príncipe mesmo assim foi firme, levantou a cabeça e disse que a punição deveria obedecer apenas à lei. Em seguida, ele acrescentou que, de acordo com as leis do império, o organizador da revolta é condenado à morte na terceira fase e os conspiradores são enforcados até um nível mais alto, o resto depende do grau de envolvimento. Olhando diretamente para o imperador, o rapaz disse que se o imperador tomasse a iniciativa de violar a lei, isso causaria preocupação entre o povo. O imperador pediu a Noa que reconsiderasse sua decisão e houve um silêncio constrangedor na sala por alguns segundos. Aqueles que estavam sentados nas arquibancadas empalideceram e ficaram cobertos de suor frio. No entanto, Noa exalou, olhou para seu filho e sorriu, dizendo que ele estava certo. Ao ouvir as palavras do imperador, todos suspiraram aliviados e sorriram. Enquanto isso, o imperador acrescentou que Noa estava se saindo bem e apontou o erro cometido, mas, olhando para ele sombriamente, disse que uma punição leve não o satisfaria. A punição deveria ser a mais severa dentro da lei e não sujeita a reexame. Agora, tudo estava bem. Noa sorriu e disse que não haveria mais problemas. Após esse diálogo entre o príncipe e o imperador, aqueles que estavam presentes admiravam o 13º príncipe. Alguém disse que era o que se esperava do 13º príncipe, ele dizia o que pensava. Outro disse o quão admiravelmente ele expressava suas palavras. Um terceiro disse que isso era um talento dado pelo céu. Todos afirmaram que o 13º príncipe era incrível e surpreendente. Ouvindo tudo isso, o imperador ficou satisfeito e levantou-se de seu assento. Ele disse que hoje não cometeu um erro e não deixou uma marca ruim na história, graças a Noa. Ele deveria dar a ele qualquer recompensa. Todos olharam para o imperador com admiração, incluindo o príncipe Noa, que aplaudiu. O imperador disse que concederia ao príncipe o título de sábio, sorrindo enquanto olhava para ele. Ele disse que seu filho só podia contestar suas decisões, mas isso deixava claro suas qualidades independentes. O mundo inteiro deveria conhecer a sabedoria do 13º príncipe. Estendendo os braços, o imperador olhou para seu filho, cercado pelos raios do sol, e disse que estava concedendo ao 13º príncipe o título de sábio. Todos começaram a aplaudir. Parabéns ao príncipe imediatamente. Um sábio príncipe apareceu na posição de um cara ao lado do título. O cara sorriu e disse que estava feliz, então ele ficou agradecido, assentindo. O imperador sorriu e começou a descer, e enquanto ele descia, o imperador disse que se Noa tivesse nascido um pouco mais cedo, teria sido melhor. Ao ouvir as palavras do imperador, todos começaram a falar. Algumas semanas depois, na rua equestre, o príncipe Noa estava sentado em uma poltrona luxuosa e, lentamente, bebia chá de uma xícara. Nesse momento, um grito alto ecoou e a espada bateu no escudo que apareceu acima dele. Houve uma seleção noturna e, agora, o cara estava sentado no centro do estádio, muitas pessoas o observavam. Um homem musculoso com um rugido atacou pela esquerda, mas o escudo apareceu do lado dele e o golpe não passou. Mais uma vez, olhando para isso, um dos espectadores disse que ele atacou o príncipe, mas tudo sem sucesso. Apesar de todos esses gritos e técnicas, tudo foi inútil. Logo, o juiz levou o cara musculoso embora e chamou o próximo. Em breve, um mágico apareceu e imediatamente tomou uma pose e soltou uma enorme onda de chamas. A chama escondeu completamente o príncipe e todos começaram a falar, mas logo a chama desapareceu e, depois que a fumaça se dissipou, o mesmo príncipe calmo apareceu, que estava fervorosamente bebendo seu chá. Ao ver isso, os espectadores ficaram animados e disseram que já estava muito difícil. Depois de um tempo, a próxima a competir apareceu. Agora era uma cavaleira com longos cabelos loiros e olhos vermelhos. Ela correu com um rugido em direção ao príncipe tranquilo. O golpe de espada bateu no escudo e logo a espada deixou apenas uma cicatriz, mas a garota não desistiu e fez um esforço novamente, rosnando. Todos ficaram atordoados, pois o escudo se quebrou em pedaços quando a espada atingiu o ombro do príncipe, fazendo o sangue jorrar.
A espada quebrou o escudo e colidiu com o ombro do príncipe Noa, fazendo com que um fluxo de sangue saísse do ombro do príncipe. O Noa franziu o senho para o Ranula, enquanto a garota, por sua vez, ficou chocada. A garota assustada jogou sua espada de duas mãos, e naquele momento, dois soldados do príncipe a cercaram e seguraram a garota, perguntando o que ela estava fazendo. Nesse momento, o cara se levantou com um sorriso, guardou sua espada e disse que a garota havia passado no teste. A garota, que foi capturada, olhou para o cara com olhos arregalados e perguntou o que ele deveria dizer. O príncipe ordenou a seus servos que soltassem o cavaleiro, aos quais o servo, trêmulo, disse que esse homem havia ferido Sua Alteza. No entanto, o príncipe Noa, sem dar ouvidos ao servo, disse que a garota deveria ser libertada. Quando a garota foi solta, ela caiu no chão por inércia e, tremendo, disse que não queria. O cara olhou para a garota e disse que ele não disse qual era a nota de aprovação, independentemente do que ela fizesse. Ele pensa que isso é uma nota de aprovação. Ao ouvir essa condição, todos os espectadores abriram a boca espantados. Alguém disse que ferir Sua Alteza era uma condição de aprovação. Aquele que feriu o ombro do príncipe é um homem de grande potencial. Depois de algum tempo, já no palácio do 13º príncipe, em um dos muitos quartos, um cara estava sentado com o torso nu, e o médico estava ao seu lado tratando dele. Atrás do príncipe estava sua criada pessoal, Zoe, e na frente do cara estava uma nova cavaleira. O cara, com um rosto indiferente, perguntou o nome dela, e a garota, ainda surpresa, pediu desculpas, em seguida, caindo no chão, se apresentou com apreensão, dizendo que seu nome era Charlie. O cara, olhando para a garota, notou sua armadura e disse que não era ruim, e então perguntou se ela mesma a fez. Gaguejou e disse não, e então acrescentou que essa armadura é passada de geração em geração. A garota suando disse que o que aconteceu antes causou dano à Sua Alteza. Noa, ao ver a gentileza da garota, sorriu e acrescentou que ela não tinha culpa de nada, porque foi ele quem disse a ela para fazer isso. Apesar de suas palavras, a garota ainda tinha dúvidas, e ao ver isso, Noa disse que se ele quisesse evitar isso, teria evitado. Tudo o que aconteceu foi um acidente. Era necessário encontrar uma pessoa com poder de ataque suficiente, alguém que, sob ordens, estivesse pronta para perfurar até mesmo um príncipe. A garota surpresa perguntou se ele não levava em consideração seu próprio perigo. Então, a garota cerrou o punho e, com um rosto sério, disse que era Charlie Grans, jurando fidelidade eterna à Sua Alteza, o príncipe imperial. Noa sorriu e olhou para seu status e imediatamente viu as mudanças. Se você pensar bem, ele recebeu os maiores aumentos em suas habilidades de Charlie do que de outros. Nesse momento, o médico disse que queria dizer algo. O médico, um homem gordo com um bigode curto, disse que, felizmente, os ossos do príncipe não foram afetados, apenas os músculos precisavam ser costurados. Este homem era o médico de Sua Majestade Imperial, Gutorroy. Noa assentiu e disse ao médico para costurar. O médico pegou a linha e, ao ver isso, Charlie ficou chocada. Vendo isso, Noa perguntou se havia algo errado com ela. A garota disse que estava impressionada que os cortes pudessem ser curados dessa maneira, já que não havia médico em sua aldeia. Agora, o príncipe estava surpreso e perguntou o que eles fazem quando têm doentes e feridos. A garota, lembrando de sua aldeia, disse que pedem à senhora Obama para rezar, se estiverem doentes. Olhando em branco, o médico disse que em aldeias pobres, isso é comum. A pessoa que olhava da noite para o médico perguntou como poderia se tornar um médico enquanto fazia seu trabalho. O médico disse que ele pode se tornar aluno de um médico que já está praticando. Ao ouvir isso, a pessoa olhou para seu novo amigo Noa e disse a ele que precisava de uma criança de sua vila. Ela deveria trazer uma criança que se esforçaria ao máximo. A garota, sem entender o que estava acontecendo, perguntou por que o príncipe precisava disso. A pessoa se virou para o médico e perguntou a ele se ele poderia aceitar vários alunos, ao que ele assentiu. Ouvindo a conversa deles, a garota perguntou com dúvida por que Sua Alteza precisava disso. Depois que o médico terminou, a pessoa se levantou e disse que pagaria as mensalidades e despesas de vida. Ela deveria trazer alguém que tivesse um forte desejo de se tornar médico. A garota imediatamente imaginou sua vila e percebeu que então ninguém na vila mais sofreria como agora. Ao perceber isso, lágrimas encheram seus olhos e ela agradeceu a pessoa enquanto caía. Vendo isso, o príncipe ficou satisfeito, assim como Zoe, que estava ao lado dele.
Alguns dias depois, na cidade, entre os becos, o príncipe Noah caminhava com Charlie. Charlie, para quem tudo na cidade era novo, olhava ao redor com curiosidade, mas a pessoa estava indo direto para um prédio. Logo se viu em um estabelecimento tranquilo e sentou-se na frente de uma mesa branca. O velho comerciante apareceu ao lado dele, esfregando as mãos, perguntou ao príncipe se ele estava procurando um presente para Sua Alteza, o quarto príncipe. A pessoa assentiu e pensou que o quarto príncipe havia suprimido a revolta em seu lugar, então o presente era necessário. O comerciante bateu palmas e disse que, outro dia, havia adquirido algumas coisas novas. Quando ele bateu palmas, figuras apareceram imediatamente. A primeira figura, um homem, entrou com algum tipo de autorretrato. Em seguida, algumas pessoas entraram e, depois, uma garota entrou com um. No final, uma bela estátua de uma fada ou um anjo apareceu, o que, claro, surpreendeu Noah. Ele se levantou com interesse e se aproximou da figurina, perguntando o que era, se era realmente de vidro em vez de cristal. O comerciante sorriu e disse que, como era de se esperar de Sua Alteza, ele viu isso à primeira vista. Noah, ainda olhando para a figurina com admiração, disse que não sabia que era possível fazer uma estátua da deusa de vidro. O comerciante disse que aquela estava deixada para trás pela famosa Lindsay. Lindsay era a única capaz de fazer uma estátua de vidro, e agora era uma habilidade perdida. Levantando 2 dedos, o comerciante disse que existiam apenas 2 estátuas de deusas de vidro no mundo inteiro. Noah sorriu e disse que a compraria. O comerciante, esfregando as mãos, disse que custava apenas 10.000 vrem. Noah lhe entregou uma sacola e disse que tinha mais de 10.000, como recompensa por ajudar a escolher um presente para seu irmão. O comerciante pegou o dinheiro e agradeceu ao príncipe. De repente, o 8º príncipe entrou no estabelecimento, e, ao entrar, disse alegremente que Noah estava lá. Noah se virou e viu seu irmão, Oscar. Logo, Oscar notou a estátua e, ao ver o irmão encantado, olhou para ele surpreso. Oscar disse que era uma estátua da deusa Lindsay, e Noah perguntou se era real. O comerciante assentiu, esfregando as mãos, e disse que não ofereceria uma falsificação a Sua Alteza Oscar. Oscar franziu a testa e disse que era uma pena, porque havia apenas 2 delas. Noah ficou surpreso ao ouvir que seu irmão realmente sabia onde estava a segunda. Então, Oscar olhou para o irmão e disse que a tinha. Ao ouvir isso, o príncipe Noah pensou que o valor de um tesouro aumenta com sua raridade. Se existem 2 e não apenas uma, o valor é completamente diferente. Levando isso em consideração, Noah pegou a estátua e, para a surpresa do comerciante e de Charlie, jogou-a no chão, quebrando-a em pedaços. O comerciante e Charlie ficaram chocados com tal ato e gritaram de espanto, olhando para eles com uma expressão fria. Noah disse para eles não se preocuparem e, olhando para o comerciante, acrescentou que poderia simplesmente ficar com o dinheiro que recebeu anteriormente. Em seguida, tirando uma nova bolsa, Noah disse que aquilo era seu salário. O comerciante olhou para o príncipe incrédulo e ele explicou, dizendo que a segunda estátua da deusa acabará de ser lançada, mas já estava quebrada. Ele queria que o comerciante espalhasse rumores ao longo da rua Cobalto, enquanto o comerciante e Charlie ainda estavam surpresos. O 8º príncipe riu e disse que agora sua estátua certamente aumentaria de valor. Noah olhou para seu irmão e disse que se encontrasse o tesouro, seria bom, mas não para seus criadores. E se apenas o irmão de Oscar tivesse esse tesouro, então seu valor aumentaria. Coçando a cabeça, Oscar sorriu constrangido e disse que não era tão inteligente na sua idade. Ele alcançou isso depois de se tornar adulto. Virando-se e partindo, o 8º príncipe disse que agradeceria a ele mais tarde. Depois que o 8º príncipe partiu, Noah se virou para o comerciante e disse que agora precisava escolher o presente de Henry novamente. O comerciante esfregou as mãos com um sorriso e disse que tinha muito mais depois de algum tempo. O príncipe e a noite já estavam caminhando ao longo da rua quando a garota disse que aquela deusa era um tesouro. Por que ele fez isso? Noah, sem se virar, disse que no final era apenas uma coisa, um verdadeiro tesouro não é assim. A garota, sem entender, perguntou sobre o que ele estava falando, e ele olhou para seu estado e perguntou o que era um verdadeiro tesouro, respondendo sua própria pergunta, dizendo que eram pessoas, pessoas e nada mais. A garota ficou surpresa. E o Noah acrescentou que pessoas como ela deixaram a garota ainda mais chocada e então exclamou alegremente que estava impressionada e seguiria Sua Alteza pelo resto de sua vida. O Noah acenou sorrindo e pensou que, quando se tornasse adulto, entraria nas terras como um lorde,
e até lá deveria recolher seus tesouros. A manhã estava boa como sempre no palácio. O príncipe Noah cumprimentou Jéssica e fez uma reverência ao cavalheiro ao final do enorme corredor, enquanto Noah, de 12 anos, passava por ambas as empregadas. O rapaz entrou na sala de jantar e sentou-se no canto de uma longa mesa. Enquanto esperava a comida que outro empregado estava trazendo, ele viu a empregada ao lado do espelho, uma garota de cabelos curtos olhando para a rua. Havia uma enorme fila de pessoas esperando por algo. O rapaz olhou para a garota e perguntou se ela estava preocupada com a fila e então perguntou qual era o nome dela. Em vez da própria garota, Zoe respondeu dizendo que era Gigi. Uma garota apontou para a janela e disse que a fila de presentes para o aniversário de Sua Alteza ainda estava lá depois de 3 dias. Zoe disse que no ano passado a fila durou uma semana. Com tal declaração, Gigi gritou de surpresa e depois olhou para o príncipe com admiração. Jéssica disse a ela que precisava trabalhar e ela concordou rapidamente. Depois de algum tempo, no Ministério de Assuntos Militares, o príncipe Noah percorreu o corredor. Alguns militares o encontraram no corredor e disseram a ele que havia uma mensagem do Ministério de Assuntos Militares de Henry. Eles disseram que o príncipe Henry havia falado. Eles pediram ao rapaz que fosse assim que chegasse ao ministério. O Noah assentiu e se lembrou de seu irmão Henry, que assumiu o Ministério de Assuntos Militares após o incidente em Almeran. Ele, por sua vez, foi nomeado por Sua Majestade devido à sua habilidade em agradar completamente. Para controlar a espada mágica de Leviatã, Noah precisava conversar com o ministro de Assuntos Militares. Havia uma porta enorme no escritório do ministro de Assuntos Militares, e o sujeito se aproximou dela e bateu. Ele disse que era Noah, e uma voz veio de dentro, mandando-o entrar. Assim que ele abriu a porta, viu 2 homens lá dentro. O quarto príncipe, Henry, estava sentado à frente da mesa, vestido com seu uniforme completo. E do outro lado da mesa estava um homem com o cabelo puxado para trás. Ele desejou bom dia a Sua Alteza, o sábio príncipe. O sujeito assentiu e olhou para o homem. Era Raice Kiki, um subordinado direto de seu irmão, escolhido na seleção noturna. Ele era bom em liderar um exército e era muito corajoso. Atualmente, ele comandava o 2º Exército Regular do Império. Henry olhou para seu irmão e disse que também queria ouvir as opiniões de Noah. Ele então transmitiu ordens a Sua Majestade de que Raice deveria liderar o 2º Exército e derrotar os bárbaros na fronteira sul. Henry acrescentou que os bárbaros do sul se aproveitariam dele se eles mostrassem uma cara bonita. Então eles precisavam enviar um 2º Exército para mostrar a diferença de força. O príncipe Noah assentiu e disse que entendia. Então, o sujeito olhou de seu irmão para Kiki e disse a ele para responder apenas uma de suas perguntas: qual é o tamanho real do 2º Exército? O cavaleiro recuou diante de tal pergunta, e Henry perguntou com interesse o que ele queria dizer com os números reais de Noah. Então, Henry se levantou e se aproximou de Raice, perguntando se ele realmente estava escondendo algo. O rosto de Raice empalideceu e ele começou a suar imediatamente, caindo no chão e batendo a testa no chão. Ao ver isso, Henry ficou furioso. Vendo o estado do quarto príncipe, Noah o deteve, dizendo que não era um grande problema. Em seguida, o príncipe Noah acrescentou que o exército regular é financiado do orçamento do Ministério da Fazenda, dependendo do número de pessoal militar. Henry assentiu e o Noah continuou dizendo que é por isso que eles frequentemente registram várias pessoas que não são soldados, bem como traidores e colaboradores de aldeias vizinhas. Por causa disso, eles frequentemente desviam o orçamento destinado a eles. Ao ouvir isso, o quarto príncipe ficou enfurecido e olhou para a noite deitada no chão e gritou o que ele estava fazendo. Ele gritou que estava arrependido. Henry cerrou os dentes e olhou para o príncipe Noah, que o interrompeu novamente, pedindo para esperar e também acalmando o ansioso Raice. Então, o cara disse que aumentar o número estava dentro da autoridade do general, então ele não o culpou por isso. Apesar dessas palavras, Raice começou a suar cada vez mais. O cara olhou para Raice e disse que tudo estava bem, números nominais seriam um fator limitante. Olhando para o irmão, Henry assentiu, dizendo que às vezes é melhor dizer que este é um grande exército de 100.000. O cara sorriu e disse que era isso que ele queria dizer. Henry sorriu e disse que o entendia. Então, Noah se virou e olhou para Raice, dizendo que, desta vez, tudo é diferente, a ordem de Sua Majestade é uma vitória avassaladora. É por isso que ele perguntou a Raice quantos soldados reais eles tinham. Raice, ficando pálido, disse que eram cerca de 2.000 pessoas.
O príncipe Noah olhou para Raíssa e disse que antes de partir, ele deve se certificar de reabastecer o número de soldados reais. Ryan assentiu rapidamente e disse que entendia, que faria isso imediatamente. Depois disso, o príncipe Noah olhou para o quarto príncipe e perguntou se poderia emprestar papel e caneta, para o qual ele assentiu. O cara escreveu algo no papel e entregou a Raíssa, que, suando e nervoso, perguntou o que era. O cara, olhando de cima, disse para levar isso ao Ministério da Fazenda. Isso é para as despesas adicionais variadas para 2.000 pessoas, ele as dará a ele. Noah disse que isso era demais, mas Noah estava decidido, com um rosto indiferente, ele disse que deveria aceitar e, em troca, deveria trazer a vitória. Depois disso, Raíssa partiu com Henry olhando para o príncipe Noah e suspirou, dizendo que ele usou o chicote e os doces corretamente. Depois de um tempo, 2 carruagens estavam descendo a rua. Em uma das carruagens estava o quarto príncipe Henry, na segunda, estava o 13º príncipe Henry, olhando pela janela para seu irmão, sorriu e disse que ele ainda não havia experimentado uma guerra real. O cara acenou com a cabeça e então olhou para suas estatísticas, olhando para seu nível, que ainda era o mesmo desde que ele completou 12 anos. Isso provavelmente se deve às regras da família imperial. As crianças imperiais muitas vezes morrem na infância. Os príncipes são tirados de suas mães imediatamente após o nascimento e criados por nanás e outros servos, então eles não recebem leite materno e têm baixa imunidade. À primeira vista, acredita-se que eles muitas vezes morrem de varíola e outras doenças. Alguns servos dizem que isso é envenenamento devido a uma luta pelo poder. Em qualquer caso, é sabido que muitas crianças da família imperial morrem prematuramente. Para assegurar um herdeiro para si mesmos, os príncipes não têm permissão para entrar em batalha sem uma ordem direta do imperador. Olhando para seu irmão, Henry disse que ele já tinha 12 anos. Henry pensou que Noah já deveria ter experimentado uma guerra real antes de se tornar o Senhor das Terras. Noah sorriu e disse que se Sua Majestade permitir, ele está sempre pronto. O quarto príncipe sorriu e disse que o cara tem essa espada demoníaca, então não deve ser muito difícil. Então, Noah perguntou com interesse quando Henry teve sua primeira batalha. O quarto príncipe sorriu e quis falar sobre sua primeira batalha, mas naquele momento o condutor da carruagem parou bruscamente, fazendo os cavalos relinchar. Henry perguntou com raiva por que pararam tão de repente, mas nesse momento ouviu-se o choro de uma criança pedindo ajuda. À frente das carruagens, estava sentada uma menina de aproximadamente 5 ou 6 anos de idade, em trapos. Vendo isso, Noah não pôde deixar de se compadecer da menina e levantou a cabeça. Nesse momento, outras crianças correram em direção a ela. Várias pessoas mal encaradas surgiram atrás das crianças, e uma delas, com uma barriga saliente, gritou que essa criança estava causando problemas. Enquanto o rapaz observava, o homem careca pegou a menina pelo cabelo, enquanto outros agarravam outras crianças. Os transeuntes desviavam o olhar, mas, nesse momento, o rapaz desceu da carruagem e gritou para que parassem. Os bandidos, com rostos zangados, ordenaram que o menino tirasse a criança dali. No entanto, Noah os questionou sobre o registro. Em seguida, ele perguntou sobre os certificados e o nome de sua loja. Os bandidos ficaram confusos, e ao perceber isso, o rapaz explicou que realizar comércio sem registro, de acordo com as leis do Império, é um crime. O bandido careca gritou de raiva, chamando o príncipe de criança, e o outro, lambendo a adaga, disse que parecia que haveria uma vítima hoje. Com um movimento rápido de sua espada, o rapaz fez um corte na barriga do inimigo, fazendo o sangue jorrar da ferida. O próximo ataque atingiu o segundo bandido e, em seguida, a mão de outro, fazendo o sangue jorrar de todos os cortes. Logo, todos eles estavam caídos no chão. Henry olhou para ele sorrindo e disse ao seu irmão que ele havia feito um ótimo trabalho, enquanto Noah ficou cercado por bandidos ensanguentados caídos. Os espectadores admirados disseram que aquilo era incrível e queriam saber de onde ele tinha aparecido. Esse garoto aprendeu isso como uma maestria, e além dos espectadores, as crianças também estavam encantadas e olhavam para Noah. O rapaz sorriu e perguntou se estava tudo bem com elas. As crianças tinham lágrimas nos olhos, mas acenaram timidamente. O rapaz olhou para as crianças e perguntou se eles eram traidores negros escravos. As crianças concordaram com a cabeça, e naquele momento, um homem de manto negro apareceu na rua e disse que ali era onde eles estavam. Todos se viraram e viram um velho de aparência desagradável. Ele disse que estava contente em conhecer Sua Alteza, o sábio príncipe Noah, que se virou e perguntou quem ele era.
Com ar fanático, o homem disse que ganhava a vida com crianças como aquelas e não queria revelar seu nome. O rapaz calmamente perguntou por que era assim, ao que ele, colocando a mão na pilha, disse que era propriedade de Sua Alteza, o primeiro príncipe.